Bom dia, hoje é dia 3 de julho, uma quinta-feira. Normalmente estamos gravando aí nas sextas-feiras, mas hoje decidimos aí aproveitar a esteira da divulgação dos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, dado que amanhã é feriado nacional por lá, né? Então os dados foram antecipados para hoje. Ao meu lado aqui temos o Felipe Monteiro, nosso sócio lá em Miami. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Marcos? E você? Tudo certo, pronto para comemorar aí o É 4 o de 4 julho? de julho, amanhã é um feriado importante aqui. Pois é, pois é. Acho que hoje, nesse Oris Connection que a gente está começando agora, a gente vai tentar fazer um pouco de um balanço frente ao que a gente conversou, eu e Felipe, lá no começo de maio, quando a gente tentou ali fazer as primeiras avaliações das medidas tarifárias que o Trump anunciou no começo do seu mandato. Mas antes, eu vou dar uma repassada um pouco no que a gente já teve essa semana divulgado, começando por Brasil. Tivemos dados importantes aí que ajudam aí a contextualizar um pouco o que a gente tem conjunturalmente de economia. Começaria pelo dado da produção industrial de maio, é o primeiro indicador de maio divulgado pelo IBGE que a gente tem divulgado. Tivemos uma queda da produção industrial no período de 0,5% na comparação com abril, ficou dentro do esperado, mas acho que vale a pena chamar um pouco a atenção para o fato de que a produção industrial já teve uma queda no mês de abril, então são duas quedas consecutivas. E eu também chamo um pouco mais a atenção para o fato de um componente, né, da produção de bens de consumo ter registrado quedas fortes aí nesses últimos 2 meses, de 3% agora em maio e 1,7% em abril. Talvez, né, e aqui acho que eu vou reforçar a palavra talvez, sugerindo alguma desaceleração cíclica frente a uma política monetária bastante restritiva que a gente tem no Brasil, né? Então já a gente pode estar começando a ver alguma piora da economia que normalmente acontece após altas de juros, né? Já comentamos a semana passada os dados de crédito que estão mostrando alta da inadimplência, alguma queda das concessões. Então, na atividade, a gente começa a colher talvez um pouquinho aí de desaceleração. Obviamente, precisamos mais dados para confirmar isso, né? Juntamente, ainda essa semana tivemos a divulgação dos dados do CAGED, né, aqueles dados de contratações formais no mercado de trabalho brasileiro, né, com carteira assinada. Tivemos 149 mil contratações líquidas no mês de maio, número que ficou inferior ao que o consenso tinha, ali por volta de 180 mil. Mas quando a gente faz o ajuste sazonal para tirar aí a sazonalidade do número, tivemos ali um número ao redor de 100 mil, o que é uma desaceleração frente aos meses mais recentes. Então, somando esses números de hoje, aí, talvez a gente tenha algum sinal inicial de uma economia um pouco mais fraca. Não parece que é algo dramático essa altura do campeonato, mas parece que a gente está caminhando nessa direção. Acho que, dito isso, temos aí que acompanhar nas próximas semanas aí, os dados de serviços e comércio, para ver se também ciclicamente a gente ainda está observando alguma desaceleração. Isso será fruto, obviamente, de comentários aí nas próximas semanas da nossa parte. Entrando nos Estados Unidos, que é o tema central hoje aqui da nossa conversa com o Felipe, né? Tivemos há pouco a divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-americano referentes aí a junho. Foram números que liquidamente, ali, somando todas as suas partes, parecem ter sido mais positivos do que o esperado. Foram 147 mil contratações no mês de junho, o mercado esperava ali alguma coisa perto de 110 mil, sendo que nos meses anteriores houve uma revisão de 16 mil para cima. Então, assim, no geral, as contratações andando um pouco mais forte do que imaginado. Olhando a média móvel de 3 meses desse indicador, que ajuda também a tirar um pouco aí alguma coisa que pontualmente pegue no mês a mês, as contratações aceleraram de 141 mil para 150 mil. Então, aquele grande temor que pelo menos a gente estava observando nas últimas semanas de uma maior fraqueza do mercado de trabalho, parece que não está acontecendo, pelo menos não na magnitude que poderia ensejar alguma preocupação maior. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego recuou de 4,3% para 4,1%, né? Então tivemos aí também
né, pelo lado do desemprego, uma indicação importante. E aqui eu abro um parênteses, né, que acho que é interessante, pelo fato do novo governo americano aí buscar alguma restrição maior de mobilidade nas fronteiras, né, de menos entrada de imigrantes. O que a gente observa, por enquanto, no mercado de trabalho, nenhum grande impacto nesse sentido, né? Acho que é importante pontuar isso, porque é algo que muitos economistas, muitos analistas vêm dizendo que ao longo do tempo uma maior restrição de oferta de mão de obra, especialmente aquela menos qualificada, pode trazer algum impacto sobre a dinâmica econômica. E nesse sentido, né, os salários também tiveram um comportamento benigno nessa divulgação, né? O crescimento em 12 meses dos salários desaceleraram de 3,9 para 3,8 de 3,8 para 3,7, perdão. Então, não parece ter maior pressão salarial advinda dessa restrição maior da oferta de mão de obra nesse momento. E somando um pouco de tudo, né, Felipe, o que eu acho que é interessante, tem sido, inclusive, destaque aqui nas nossas conversas internas, né, que parece que, de maneira geral, os dados econômicos americanos estão mixed, estão mistos. Né? A gente teve, semana passada, dados de consumo mais fracos, a gente continua tendo dados mais fracos do setor imobiliário, ao mesmo tempo o mercado de trabalho segue bem, apesar de a gente ter visto ao longo das últimas semanas uma piora tendencial aí dos pedidos de seguro-desemprego. Então não tem nenhuma, está difícil trazer uma grande afirmação sobre a economia americana nesse momento. O que tudo indica, vem desacelerando um ritmo forte do que a gente viu nos últimos 2, 3 anos, mas ali continua, em teoria, crescendo alguma coisa ao redor do potencial, que é por volta de 2%. Né? Dito tudo isso, Felipe, que eu quero jogar um pouco a bola para você comentar um pouco, no começo de maio, como eu disse no começo da nossa conversa aqui, né, a gente havia feito um balanço das primeiras medidas do Trump, o que esperar, o que não esperar, e se eu me lembro bem, você, de maneira muito enfática, falou que o mais provável é que aquela piora de mercado que a gente teve, tanto na renda fixa quanto na renda variável americana, provavelmente seria um buy opportunity, um momento bom para se entrar nos ativos americanos, especialmente aqueles que não estavam expostos a esses ativos. Né? Queria entender um pouco de você, né, como que você faz esse balanço certeiro da sua parte, né, que veio pontuando que desde sempre que era o momento correto para se entrar, como que você pode avaliar tudo o que aconteceu aí nesses últimos 2 meses, desde que a gente gravou esse podcast? É verdade, Marcos. A gente, naquele momento, né, obviamente, a gente não tinha ainda, né, muita certeza, obviamente, do que iria acontecer, né, o mercado como... eu me lembro desse comentário, né, as coisas ainda estavam muito fluidas naquele momento e estavam mesmo. É, a gente fez um movimento, né, de sair de, de setores menos cíclicos, né, setores um pouco mais defensivos, que tinha sido muito bom, né, nos protegeu bastante aí durante os 3 primeiros meses, quando você teve o pior momento da queda, né? E a gente, naquele momento, a gente saiu desses setores menos cíclicos e a gente ficou um pouco mais aderente ao índice agregado, né? E o que acabou sendo uma decisão muito acertada, como você Sem comentou. dúvida. Desde então, o S&P recuperou quase, né, tudo, né? Ele recuperou, subiu 20%, né? Em maio, já tinha subido 10 naquele momento do último podcast, já tinha subido quase 10, tinha zerado o ano e agora subiu mais 10, né? Desde desses últimos 2 meses. E sim, né? Se por um lado, né, no primeiro trimestre você teve uma performance relativa boa dos setores menos cíclicos, né? Justamente no momento da piora, esses setores menos cíclicos eles defenderam mais o portfólio. Nesse segundo trimestre, o que performou bem, o que foi responsável aí pela recuperação mais forte do índice, foram justamente os setores mais cíclicos,
que eram justamente os setores de tecnologia, os setores de consumo discricionário. Bancos continuou sendo bastante forte, setor de serviços, né? Tecnologia, já comentei. Então, aquela cara, né, que na última, no último podcast eu comentei, né, parecia que os retornos intrasetoriais ali estavam um pouco mais equilibrados, né? Você voltou a desequilibrar um pouco, ainda estão bem equilibrados, tá? Se você pegar o resultado do ano, né, esses principais setores, cíclicos e não cíclicos, eles estão aí com resultados relativamente próximos, né, em torno aí de 10 a 7%, né? Não tá aquela disparidade toda que a gente viu em 2023 e 2024, né? Então, assim, foi um movimento certo, sim, que a gente fez, de ficar mais próximo do índice, né? Conseguir pegar essa recuperação. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, Marcos, é que os resultados eles continuam sendo muito fortes, né? A gente teve nesse primeiro trimestre, dentro dessa confusão toda que foi, ele acabou sendo o trimestre mais forte desde 2023, desde o final de 2023. Quer dizer, os resultados das empresas subiram aí quase 10%, subiram mais do que 10%, né? Quer dizer, resultados muito fortes. Então, o que a gente vem batendo, né, insistindo nesse ponto, né, é que a economia e as empresas, elas seguem entregando, né? Os dados continuam saindo fortes, como você falou, né? Obviamente não é aquela exuberância que a gente viu nos últimos 2 anos, mas eu diria assim, tá bem parado, né? Ô Bem. Felipe, Uhum. desculpa te interromper, mas assim, tem um ponto adicional a isso tudo que me chama muito a atenção, muito mesmo, né? É que há 10, 15 dias atrás tivemos um ataque, né, militar no Irã, uma coisa que era impensada há Incrível, poucos né? meses atrás, que você poderia falar que isso seria perturbador, né, para o crescimento global, para o mercado de commodities, especialmente do petróleo, né? E o que a gente está vendo é que as perspectivas econômicas, pelo menos do ponto de vista das projeções, têm melhorado. Não é uma melhora assim absurda, não é algo gritante, né? Mas você pega momentos históricos como esse, né, de piora do geopolítico ali na região do Oriente Médio, né? O petróleo dispara, as projeções econômicas de crescimento pioram. Eu gosto de salientar, por exemplo, né, que hoje, se a gente olhar o que o consenso tem de crescimento para a China, né, que ele por volta de 4,5, já está superior ao que se projetava antes das tarifas do Trump. Então, assim, parece, de novo, não vai ser anos exuberantes, como a gente viu nos últimos 2, 3 anos, como você bem disse, mas tudo caminha para ser um ano razoável, né? E aí, Isso. e além disso, né, que até queria que você inserisse aí no seu comentário, a questão daquele aquele prazo de 90 dias que o Trump deu, né, para as Semana que vem. negociações entre os países acontecerem, né, esse prazo está muito próximo. Não tem nenhuma grande indicação de um grande acordo acontecendo, né? As negociações com a Europa e com o Japão, especialmente ali, meio travadas. Paradas, Então, assim, mesmo assim, o mercado bastante positivo, né? Então, você tem o contexto do Oriente Médio, o contexto aí das tarifas que não estão resolvidas próximo do fim do prazo, e o mercado super positivo, né, Felipe? O mercado super tranquilo, Marcos, como você falou, né? Para o evento que foi, né? O potencial de uma ruptura aí, né? De uma coisa mais grave aí no campo da geopolítica, ele não teve nada, né? O petróleo está caindo 7% no ano,
né? O petróleo ele voltou para níveis abaixo do que estava no antes do ataque, quer dizer. Então, assim, realmente, parece que a sensação que dá é que os riscos foram dissipando, né? Tanto do lado geopolítico, tarifa também, ninguém está dando muita bola. Ontem saiu um acordo com o Vietnã, um acordo muito bom. O mercado olhou com bons olhos, mas o que realmente importa, China, Europa, Japão, estão todos ali meio amarrados, como você Meio comentou, jogados, né? né? E ninguém está comentando nada. É. Tem uma semana para acontecer. A gente não tem indício nenhum né, do que vai sair, e o mercado está absolutamente tranquilo. E a sensação que dá, Marcos, é assim que o fluxo de investimentos aqui para a Bolsa ainda segue muito forte. Né? E aí, de novo, né, quebrando aí nessas duas dinâmicas que foram bem diferentes entre primeiro trimestre e segundo trimestre. Né? No primeiro trimestre, onde você teve aquela correção forte, aquela queda muito forte, quem pegou aquilo ali foram os institucionais, fundos, bancos, os grandes especuladores, né? Eles pegaram aquilo ali, ficaram vendidos e surfaram aquela onda toda. Só que na volta, esses caras não pegaram. Quem pegou a volta foi o setor de retail, que é o varejão, a pessoa física, né? Então, esses caras, eles ainda estão numa posição, se não estão vendidos, no mínimo eles não estão comprados. Então, assim, ainda tem um fluxo potencial aí de entrada grande. Então, isso tem dado suporte ao mercado. A gente vê, por exemplo, o índices de risco, né, com a volatilidade, já voltou ao nível absolutamente normal, né? E agora, assim, parece que, olha, a agenda, né, de tarifas não está fazendo preço, como você falou. Já o político parece que também um negócio ali vai ficar. Eu acho que por um bom tempo ali vai ficar tranquilo. Tem agora essa votação na Câmara e do Senado do tal do Big Beautiful Bill, que é um pacote enorme de medidas que assim parece que o Trump ele resolveu condensar tudo que ele pretende fazer nos 4 anos em uma medida só, né? Então ali virou um balaio de gato ali, tem de tudo. Isso está para ser votado. A expectativa é que o que eles tentam, né, os republicanos, é que isso seja votado né, hoje, né, antes do 4 de julho. E depois a gente tem os midterms, né? Então, assim, a sensação que dá é que o Trump ele está querendo, os republicanos eles estão querendo empurrar essa medida assim a toque de caixa, essa votação, para depois passar o midterm, e aí pode ser que tenha alguma derrota. A, a, a maioria hoje no Congresso dos republicanos é uma maioria muito apertada. Ou seja, se você tiver alguma derrota ali nos midterms, pode ser que torne o governo do Trump um pouco mais complicado. É Então, só o eles ano que estão vem, né? ali. Mas é só o ano que vem, né? Não, tem agora, né? Os midterms agora no ano que Ah, vem, isso. sim, tá bom, tá Né? bom. Então, eu acho que ele está assim. Esse é o ano que ele está ali querendo puxar tudo para resolver e depois ele vai ficar tranquilo. Então, com isso tudo, isso dá uma tranquilidade para o mercado, né? Depois fala, olha, tá resolvido, a gente já vai saber o que que vai ser esse governo. E aí, claro, o Trump ele vai continuar, né, sendo, né, causando aquelas volatilidades, tudo, mas assim, nada que tenha um grande potencial aí de causar grandes estragos, né? Então, isso tudo tem dado bastante suporte pro mercado. Ô, Felipe, acho que tem um outro tema muito relevante que, hora ou outra, que eu e o Carlos Caval tocamos aqui, que é a questão do câmbio, né? A gente, obviamente, em muitos momentos, a gente está olhando aqui o nosso quintal, né? O dólar real, a nossa moeda, que aí tem rondado o patamar de 5,50 nos últimos dias, né?
Mas eu queria entender um pouco do seu lado aí, como que você vê mais o contexto global do dólar. Por que eu digo isso, né? Se a gente olhar aí, até saiu como manchete do Financial Times nessa semana, foi o pior início de ano da moeda americana, né? O pior primeiro semestre da moeda americana frente às principais moedas do mundo nos últimos mais de 50 anos. Né? Então, o dólar se enfraqueceu bastante, né? Mais de 10% frente aos principais parceiros comerciais nesses 6 primeiros meses. Né? Vou citar alguns aqui só para a gente entender um pouco o que a gente quer dizer. Né? Contra as moedas europeias, né? A gente teve um enfraquecimento do dólar de alguma coisa entre 14% e 17%, dependendo da moeda que você olha. Estou falando do euro, do franco suíço, Ah, moeda da tá. Suécia. Se eu pego a moeda brasileira, né, que obviamente a gente olha com bastante cuidado, 14% de queda do dólar aqui no Brasil no primeiro semestre. Colômbia e México, 11% de queda do dólar nesses dois países. Chile, alguma coisa perto de 8%. Japão, né, para falar países da Ásia, a moeda japonesa se fortaleceu 9% frente ao dólar, né, caindo 9% frente ao dólar, depreciando 9% frente ao ien. Coreia do Sul, também mesma dinâmica, a moeda americana se enfraquecendo 8% frente à moeda da Coreia do Sul. Então, está muito claro que é um movimento global, pouco ligado às dinâmicas domésticas de cada um desses países, né? E eu queria entender do seu lado, Felipe, como é que você está vendo isso, né? Porque a gente já falou isso, só queria entender um pouco mais o posicionamento seu nesse momento, que o que tem de atraente no mundo nesse momento continua sendo os ativos americanos, né? Tem Exatamente. todos os ingredientes atrativos aí, tem crescimento, tem dinamismo, tem tecnologia, tem inovação, tem energia, tem Diversificação. demografia, tudo que a gente colocar aqui na conversa favorece os ativos americanos, mas, né, essa atratividade não está sendo observada no câmbio. Como é que você explica aí um pouco dessa dinâmica de perda de valor do dólar para as principais moedas do mundo? Essa é uma ótima pergunta, Marcos. A gente tem escutado demais essa pergunta dos nossos clientes. Muito, muito mesmo. Todos, obviamente, muito preocupados com a situação do real, né? Todo mundo pergunta, putz, agora é hora de mandar, né? O que que vocês acham? O que que a gente pode dizer, né, Marcos? Essa sem dúvida é um momento, é uma situação sui generis, né? Que a gente não vê muito, né? É um momento onde você vê ativos de risco muito fortes aqui nos Estados Unidos, o dólar se enfraquecendo perante as moedas, né, de países envolvidos. E mercados emergentes, normalmente a gente vê esse movimento, né? Quando você tem um movimento de propensão a risco, normalmente as moedas de países emergentes acabam performando bem também, né? O que a gente tem observado, Marcos, é exatamente isso que você falou. E eu acho que os números comprovam isso. Se você olhar que a Bolsa Americana está exatamente tá acima dos recordes né, históricos. O rendimento da renda fixa aqui, as Treasuries, estão absolutamente paradas nos últimos 3 meses, estão não saíram do lugar, né? E o dólar tão fraco, né? O que que a gente percebe? O fluxo de investimento do estrangeiro ele segue forte para ativos americanos por todos esses motivos que você falou, né? Agora, o que a gente tem observado é que, diferente de outros momentos, dessa vez eles estão investindo nos Estados Unidos, mas eles estão reduzindo a exposição à moeda. E isso a gente vê de uma forma muito clara nos contratos do mercado futuro da Bolsa de Chicago, né? Onde a gente analisa sempre isso, né? Tem sido tema recorrente aqui das nossas conversas. E uma coisa que chama atenção é que você vê que claramente dessa vez não é um movimento. Normalmente, quando você tem o dólar fraco ou dólar forte, né? Quem tem a maior exposição, né? Quem ganha muita compra ou muita venda, normalmente é o euro,
né? As outras moedas, elas, né, ali quase não se mexem muito em termos de posicionamento. Justamente porque você está apostando no fortalecimento ou no enfraquecimento do dólar e você acaba indo no antidólar, que é o euro, tá? Dessa vez, a gente está vendo um movimento diferente. A gente está vendo, obviamente, o euro ganhando muita compra, né, na Bolsa de Chicago, mas a gente também está vendo um movimento muito difuso de todas as moedas, praticamente. Né? Todas as moedas que negociam na Bolsa de Chicago, os futuros, praticamente todas elas estão com posições compradas, né? Acima da média. Né? Então, o que leva a crer que realmente é um movimento de proteção, de redução da exposição do dólar, né? Mas isso sem que seja uma venda de Estados Unidos, né? Ninguém está apostando contra os Estados Unidos. Pelo contrário, os investidores estrangeiros aqui, eles continuam apostando a favor dos Estados Unidos e não é à toa que a Bolsa Americana tá aí nos níveis recordes, né? Mas ninguém quer ficar comprado no dólar. A questão que a grande dúvida é o quanto tempo esse movimento pode continuar. É, e aí fica a seguinte, né, provocação, né, que a gente sempre faz aqui, né? Será que é um movimento duradouro, né? Esse desse enfraquecimento do dólar? Será que isso pode ser um movimento mais é, é, aí estratégico, né? Sendo que o dólar hoje ele é mais do que 50% do market cap mundial, tem 25% do comércio global passa pelos Estados Unidos, seja por importação ou exportação. O, os Estados Unidos ele é 25% do PIB global, né? Será que você consegue, né, evitar aí que o rio corra para o mar, obviamente, nessa analogia, os Estados Unidos sendo o mar, né? Você consegue ali por algum tempo, mas eu acho que com alguma hora, o próprio tamanho e a participação que os Estados Unidos têm dentro da economia global é, torna isso quase que impossível, né? De você manter aí por um horizonte muito longo, né? E o que a gente tem aqui aconselhado aos nossos clientes esse movimento a gente não sabe quanto tempo pode ainda durar, mas o que a gente observa é que parece que ah, o mercado está começando a ficar um pouco mais assimétrico, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Parece que chegou num ponto onde o dólar parece que ele tem menos para cair do que para subir desse nível, né? Até pelo próprio posicionamento do mercado. O mercado está muito posicionado já nesse short dólar, né? Nessa venda de dólar, né? Então, o que a gente vem ressaltando olha, talvez não seja a hora de você mandar tudo, né? Mas eu acho que é um bom momento para você começar a mandar dinheiro para fora, né? E lembrando, né, Marcos, uma coisa que a gente sempre discute também, a gente sempre fala com os nossos clientes, é que a gente não pode confundir o que está acontecendo com o dólar globalmente com o que está acontecendo com o real, né? Eu acho que são coisas bem diferentes. Se você olhar dos últimos 6 meses, apesar do real ter se fortalecido muito, e aí, de novo, na esteira do resto do mundo, né? Os fundamentos do Brasil pioraram, Sim, pioraram bastante, sim. né? Então, assim, a gente não pode confundir achando que o Brasil
ficou bom, que o estrangeiro está vendo o Brasil com bons olhos. Não, não é isso. O fenômeno que está acontecendo nas moedas e no real é global e não é uma coisa, não é mérito do Brasil, tá? Isso a gente tem que deixar muito Sim, claro, a gente tá? ressalta Não isso. é, o Brasil não é não é que virou o queridinho dos mercados, muito pelo contrário, tá? Então esse é um ponto que a gente Ô, vem ressaltando bastante aí com os nossos clientes. ô Felipe, eu só queria, antes de fazer um breve comentário sobre esse ponto de Brasil que você fez aí, acho que vale a pena pensar um pouco, né, refletir, assim, a gente não vai ter uma resposta até onde vai esse movimento do dólar global, né? Para mim, onde a gente pode tentar procurar a resposta não, procurar acompanhar, né, essa dinâmica são em 3 pontos para mim, né, assim, resumindo, né. A gente vai continuar tendo déficits fiscais americanos do montante que a gente tem tido recentemente, vai piorar, vai melhorar. Como você disse, é uma peça orçamentária muito complexa que o Trump está tentando passar, né, que provavelmente deve trazer ainda déficits Comentar, relevantes. A outra parte da resposta, né, ou pelo menos do acompanhamento desse assunto, passa pela deliberada busca do governo Trump por uma política comercial que traga algum resultado em déficits comerciais menores, né? Então você tem deliberadamente a busca por um enfraquecimento do dólar para que os déficits comerciais sejam corrigidos em alguma medida, né? Então, até que ponto, o que mais o Trump pode fazer nos próximos anos para buscar um reequilíbrio, né, das contas externas? Então, vai depender disso, né? E por fim, que eu acho que também é muito relevante, é a questão da institucionalidade americana, né? O Trump, com suas decisões, com seu jeito de decidir, né, fez alguns ataques importantes, né, todo o arcabouço institucional que existe, né, na economia americana, que são sólidos, mas, por exemplo, a ideia de você tentar demitir o presidente do Fed, que é o guardião da moeda americana, né, vamos por assim dizer, obviamente afeta a credibilidade da moeda, ou pelo menos coloca ali a necessidade de você pôr algum prêmio de risco, vamos dizer assim, né? Isso desconta, né, do valor do dólar, né? E explica um pouco desse movimento que a gente está falando. Então, eu diria que a gente tem que acompanhar essas 3 pontas aí, né? Institucionalidade, a resiliência delas, se o Trump vai continuar atacando-as, déficit fiscal, se será essa realidade que a gente viu nos últimos anos se perpetuando pelos próximos anos, e na questão da busca de um déficit comercial menor pelo governo Trump. E aqui dentro, no Brasil, lembrando aquilo que a gente fala muitas vezes, né, é o cachorro que balança o rabo, né, é o que Exato. acontece nos Estados Unidos que acaba tendo impacto nos outros países, especialmente no mercado de moedas. Mas aqui no Brasil, a gente, além desse fator externo muito pesado, né, a gente começa a entrar também numa dinâmica muito de discussão presidencial, se o próximo governo, seja ele quem for, vai trazer as reformas necessárias para equilibrar o fiscal. Há expectativa, ou pelo menos de que. Expectativa não, existe uma certeza de que a situação do jeito que está não vai ficar, né? A partir de 2027, coisas importantes terão que ser decididas com relação ao fiscal. Será que isso vai ser feito aí sobre a manutenção do atual governo, sobre eventualmente uma oposição ganhando a presidência do país? Então, esse tipo de coisa também tende a entrar no preço dos ativos brasileiros. Mas aqui, caminhando bem só para o final da nossa conversa, Felipe, para a gente não estender muito mais, a conversa está longa, mas tá boa, mas está longa, né? A gente tem, que eu acho que é interessante pensar mais do ponto de vista de alocação de médio e longo prazo, né? Um setor privado americano muito equilibrado, do termo, quando eu olho a questão do endividamento, né? Os dados macro mostram que as famílias e as empresas americanas não estão excessivamente endividadas quando a gente olha outros parâmetros históricos, né? E isso me chama atenção e talvez seja um dos argumentos para a gente continuar positivo com os Estados Unidos, que é a questão de se, por um acaso, de fato, o mercado de trabalho arrefecer, a atividade econômica embicar para baixo, né?
a gente tem o Fed, com mais de 4% de juros para serem cortados e injetar ali uma adrenalina na economia, né? Coisa que a gente não tinha, por exemplo, lá em Sim. 2017, 2018, quando os juros já eram zero, e o Fed tinha uma dificuldade muito grande para trazer uma injeção de estímulo de política monetária, né, Felipe? Acho que esse é um bom quadro para a gente pensar aí no médio prazo a economia americana e a questão da atratividade dos ativos do país, concorda? Sem dúvida, Marcos. Eu acho que a situação que a gente tem hoje é uma situação muito boa, né? Você citou 2017, né? Onde você tinha pouco espaço de corte e você tinha uma economia muito mais alavancada do que hoje, né? Você tinha pouco espaço de corte e pouca propensão marginal a tomar crédito, né? Agora é o contrário, né? Se o Fed vier a cortar juros, né, você tem a potência que isso pode ter na economia pode ser grande, porque justamente você tem uma economia muito desalavancada, como você citou, né? Portanto, existe um espaço para você se endividar aqui nos Estados Unidos, né? Isso no setor privado, tanto do lado das famílias quanto das empresas, você pode voltar a se endividar, né? Então, favorece muito esse argumento, né? Então, assim, é uma situação praticamente oposta do que a gente via aí mais recentemente, onde você não tinha nem espaço de corte, nem propensão marginal para tomar crédito. Hoje você tem as duas coisas, né? Então, eu acho que isso pode ser se é que a gente vai precisar chegar lá, né? Assim, por Pois é. enquanto, eu acho que o cenário ainda é bem tranquilo, né? De você ter o cenário mais provável é de você ter cortes, mas aí um ciclo de queda, sem muita pressa, sem ter que fazer movimentos muito bruscos, né? Mas se a gente precisar, Tem putz, eu colchão, acho que tem um tem colchão. colchão e exatamente, a rede de segurança dessa vez parece ser muito grande, né? E isso realmente, como você comentou, dá muita tranquilidade, tanto para o mercado de bolsa, quanto para o mercado de crédito, que é uma das nossas grandes apostas, né? Lembrando aqui, aí voltando, né, no podcast lá de maio, quando a gente citou, né, o crédito privado, que é uma das nossas principais apostas, naquele momento estava pagando 8,5 de juros, agora já voltou para baixo de 7,20, né? Você teve um movimento muito forte de queda desses rendimentos, né? Quer dizer, ou seja, indo a nosso favor. Então, eu acho que isso explica esse apetite todo de risco, tanto do lado da bolsa quanto do lado do crédito. Legal, Felipe. Acho que a gente vai encaminhando aqui para o encerramento. Queria agradecer aí os comentários e o fato, né, de há 2 meses atrás ter pontuado certeiramente, né, que era uma oportunidade ótima para se buscar exposição ativos americanos e continuar, né, neles, aí, uma vez que as perspectivas continuam relativamente positivas. Felipe, muito obrigado, um bom dia aí e nos falamos numa próxima aí. Muito obrigado, Marcos. Boa sexta-feira, amanhã é feriado aqui. Então, boa sexta e bom fim de semana aí para vocês aí Até no uma Brasil. próxima. Tchau, tchau. Tá, tchau.